Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Amados filhos e filhas, mais uma vez estamos aqui para ouvir um recado de Deus para o coração de cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre a arrogância. A arrogância é um pecado tão perigoso que uma pessoa arrogante, ela muitas vezes pode se considerar uma pessoa humilde, a pessoa mais humilde da face da terra. A arrogância é um pecado que nos cega e muitas vezes ele vem escondido de virtudes. Uma pessoa arrogante, ela não consegue ouvir conselhos. Uma pessoa arrogante, ela não sabe pedir perdão, ela não sabe se desculpar e ao mesmo tempo não consegue fazer uma autorreflexão. Ela não tem um autoconhecimento de si, porque está distante da presença de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós entramos na intimidade com Deus, mais Deus revela para nós quem somos de verdade. Deus nos aproxima do autoconhecimento. Por isso, quanto mais eu cresço na minha vida de intimidade com Deus, mais ainda o Espírito Santo revela para mim aquilo que eu preciso mudar. Para o dicionário, a palavra arrogância define-se em trazer para si os direitos, arrogar-se, ser uma pessoa prepotente e orgulhosa. A arrogância cega a nossa vida. A arrogância é um caminho falido, é um projeto ao fracasso, principalmente na vida de um cristão. Vamos ouvir o que a palavra de Deus traz para nós. Pegue a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. Diz assim o primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo 4. Nota-se o seguinte: nos últimos dias haverá um período muito difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, arrogantes, cego de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Percebemos que é incompatível sermos cristãos e sermos pessoas arrogantes. O arrogante, ele se torna um inimigo de Deus. Por quê? A palavra arrogância nos remete a viver uma vida de prepotência, muito diferente do chamado que Deus tem para cada um de nós, que é um chamado à humildade. Nossa Senhora, ela nos ensina que o poderoso realizou maravilhas na vida dela. E santo é o nome poderoso do Senhor. Nossa Senhora nos ensina como vencer a arrogância. Podemos observar que uma pessoa arrogante, ela não aceita ser corrigida. Ela não sabe pedir desculpas, ela não sabe fazer uma reflexão dos seus atos e da sua vida. Os mais velhos gostam muito de dizer que cada um só dá aquilo que tem. Por isso nós não podemos encontrar um conteúdo de sabedoria na mente de uma pessoa arrogante. Não podemos encontrar humildade na vida de uma pessoa arrogante. Não podemos encontrar amor nos comportamentos de uma pessoa arrogante, pois na verdade cada um só pode dar aquilo que já tem. De fato, cada pessoa acaba oferecendo aquilo que ela tem. Peçamos a Deus a graça de sermos pessoas humildes. Existem vários tipos de arrogância. A arrogância moral, a arrogância intelectual e a arrogância espiritual. Vou falar um pouquinho de cada um. A arrogância moral é quando eu considero
que o meu comportamento, que as minhas virtudes, que os meus dons são superiores ao dos outros. Eu acho que a minha vida é o modelo de santidade. Eu acho que os meus comportamentos, eu acho que as minhas atitudes, que os meus dons estão sempre superiores à atitude dos outros. Eu acho que a minha vida é mais santa, é superior, nem se compara com a vida daquelas outras pessoas. Esse comportamento vem definir que estamos vivendo uma arrogância moral. Quanto mais eu conheço a santidade de Deus, mais eu percebo a minha pequenez. Quanto mais eu conheço a misericórdia de Deus, eu percebo as minhas misérias. Quanto mais eu me aproximo da pureza de Deus, eu percebo o quanto eu preciso ser mais puro. Quanto mais eu visito o meu coração, eu percebo o quanto ele ainda está cheio de lama e o quanto ele precisa ainda ser modelado pelo coração de Jesus. Quando eu vivo uma arrogância intelectual, eu estou vivendo um caminho de fracasso, um caminho de hipocrisia. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho conhecimento das coisas, mais eu devo perceber que não sei nada. O verdadeiro sábio é aquele que tem consciência de que nada ele sabe e que tudo aquilo que ele não sabe é maior do que aquilo que ele já sabe. O verdadeiro sábio é aquele que percebe que o conteúdo de Deus, a presença de Deus, o conhecimento de Deus é algo inesgotável. E quanto mais eu tento mensurar, eu percebo que Deus, ele é algo imensurável, não cabe dentro das minhas mãos. Por isso, quanto mais eu conheço a grandeza de Deus, quanto mais eu tenho conhecimento de Deus, eu percebo que nada sei, mais preciso aprender, mais ainda preciso buscar. E o pior de todos é a arrogância espiritual. A arrogância espiritual faz o indivíduo pensar que ele tem mais conhecimento de Deus, faz ele pensar que ele tem mais Deus do que os outros e ele esquece que nada de bom tem dentro dele por ele mesmo. Tudo que existe de bom dentro dele é algo que vem de Deus. Tudo vem de Deus. Se nos afastarmos da presença de Deus, vamos nos tornar pessoas tão corruptas, pessoas tão imorais como qualquer outra pessoa que está longe da verdade, longe da obediência da palavra de Deus. Assim, podemos perceber que a nossa vida, muitas vezes, ela encontra caminhos tortuosos, caminhos que nos levam a viver pecados mesmo dentro da casa de Deus, mesmo vivendo uma realidade paroquial, mesmo dentro de um ministério, de um grupo de oração, de um movimento, de uma pastoral. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas estamos distantes da vontade de Deus. A arrogância espiritual é um verdadeiro câncer que destrói a alma, que nos afasta da presença de Deus. Quanto mais eu conheço a minha alma, quanto mais eu percebo a minha pequenez, eu percebo que a humildade é o melhor caminho. A humildade é que vai nos conduzir à verdade do Senhor. Eu mesmo gosto muito de pessoas inteligentes, mas as pessoas mais inteligentes são aquelas que têm um coração bondoso, que têm um coração humilde. Gosto muito das pessoas sinceras, mas não daquelas que são agressivas. Ser sincero não é ser ofensivo. Tem muitas pessoas que se apegam a isso. Eu sou muito sincero. E usa desse discurso uma maneira de ofender e de machucar. Toda a sua sinceridade, baseada na sua arrogância, não fará efeito, não vai trazer efeito de salvação na vida do outro. Muitas vezes nós estamos com a razão, mas o nosso jeito arrogante de falar não permite a graça de Deus acontecer na vida daquela pessoa. Então vamos observar se as nossas atitudes
estão caminhando no caminho da humildade ou se estamos enveredando as nossas vidas ao inferno, né? A arrogância. A humildade é a virtude que se opõe, que luta contra a arrogância. Peçamos a Deus, a Nossa Senhora, né, que é um grande modelo para nós de humildade. Na verdade, eu preciso compreender que sou apenas um vaso de argila, que a riqueza que trago dentro de mim não sou eu, mas é Deus. Ele é a riqueza da nossa vida, é o sentido da nossa vida. Fuja da arrogância, fuja do orgulho. Saiba que quem planta tudo isso é o diabo. E não queira cultivar na sua vida as sementes que foram enviadas pelo inferno. Que Deus te abençoe, te guarde nesse caminho da santidade e salve nossa Mãe Maria Santíssima.